Max Verstappen e Michael Schumacher, os dois no mesmo carro. Para quem iria a sua aposta? Quem venceria? E para dificultar, se você fosse um chefe de equipe e pudesse escolher entre um dos dois no auge, quem assumiria o carro da sua equipe? Uma coisa que você não sabe é que, além dos 10 títulos mundiais somados, e Max, sim, já tem 3, tem em comum? Bom, o estilo de pilotagem deles. Mas como assim? Bom, apesar de ser duas gerações diferentes com carros totalmente opostos, muitos dizem ver Schumacher em Verstappen. Inclusive, um dos melhores amigos do Hepta disse isso. Hoje vamos ver as comparações e se elas têm fundamento técnico. Bom, você vai entender o que faz de Max Verstappen o distinto Schumi da nova geração. Comentar e analisar o rendimento esportivo de qualquer atleta é sempre um desafio por conta da complexidade que envolve qualquer esporte. Agora, analisar e comparar voltas e estilos de pilotagem de dois grandes pilotos de duas gerações completamente distintas é algo muito mais complexo do que qualquer outro esporte. E muitas vezes a resposta pontual que procuramos, ela não vem. Isso só faz da Fórmula 1 ainda mais especial para nós fãs. Dito isso, vamos direto ao ponto. É bastante comum vermos pessoas que são ligadas à Fórmula 1 desde as antigas dizendo que Max mantém viva a pilotagem de Schumacher na nova geração de pilotos da categoria. E outros fãs ainda mais antigos dizem ver muito de Senna também, mas vamos focar só no Schumi. O melhor exemplo possível é de Jean Todt, ex-chefe da equipe da Ferrari e um dos melhores amigos que a Fórmula 1 deu a Michael Schumacher. O francês defende a comparação entre os pilotos, tanto pelo estilo de guiar quanto a mentalidade robótica das pistas. Ele é rápido, comete poucos erros e é lutador, assim como Michael. Agora, mesmo que Max e Schumi se sintam mais à vontade com o carro de uma frente mais forte, analisando e assistindo os onboards dos dois, vemos traçados bem diferentes. Mas por que isso acontece? O que mudou tanto nos últimos 20 anos? Existem dois principais fatores que fazem de dois pilotos que gostam de carros, vou chamar de pontudo, guiarem tão diferente um do outro. Mas antes, bandeira vermelha aqui no vídeo. Para uma pergunta muito importante, você sabe a diferença entre oversteer e understeer, que é um termo bastante usado na Fórmula 1? Não sei. Bom, de forma simples e básica, vamos explicar. Esses dois termos são sobre duas formas diferentes que o carro responde à direção de quem o guia. O understeer faz com que o carro em uma curva saia de frente. E sair de frente, entenda, significa que indo ao limite, passando dele, a primeira parte do carro que você perderá controle será a frontal. Para corrigir o understeering, o ideal é aliviar o pé do acelerador e ir corrigindo. Já no oversteer, a força e a perda é totalmente o oposto. Essa configuração tem a tendência da traseira do carro escorregar mais ali nas curvas, fazendo naturalmente com que o carro vire mais. E o piloto fazendo isso com mais força do que o necessário pode acabar passando do limite suportado pelos pneus traseiros e consequentemente perdendo o grip e rodando. Esse estilo exige mais sensibilidade de quem o guia. Aqui temos dois exemplos diferentes, mas aí eu lembrei que o F14T da Ferrari era tão ruim que fazia os dois numa mesma volta. Se liga aí nesse vídeo. As duas primeiras curvas, Alonso mantém a traseira bem firme, under, e logo depois o carro começa a sair de traseira, o over, e ele precisa ser mais sensível ao guiar do que estava sendo há duas curvas atrás. Isso não é comum em um carro, fazer os dois de uma vez, duas correções distintas, mas aquele carro da escuderia era tão ruim que tinha vida própria e escolhia a forma que iria entrar ou sair das curvas. Agora, enfim explicado, podemos viajar no tempo na era de Schumi. O heptacampeão sempre gostou de seus carros configurados para ter bastante oversteer, em português a sobreviragem, não sei se faz muito sentido, o que significa um carro com mais força nos eixos frontais, conseguindo rotacionar, virar o carro com mais velocidade e agressividade do que carros traseiros. Muitas vezes víamos, principalmente em retas que tinham em seguida uma curva bem sinuosa e fechada, Michael começando a fazer movimentos de rotação só lá no meio da curva. Quando você assiste pela primeira vez, dá até a impressão que o alemão perde a mão da curva, e aí sempre muito no limite da aderência, ele entrava de uma vez na curva e acelerava com tudo que o carro tinha, domando o carro com uma perfeição absoluta. A vantagem dele contra seus parceiros de equipe vinha justamente desses trechos, que ele, vindo de retas, entrava com tudo nas curvas, conseguia entrar ali com o pé cheio no acelerador. Fazer isso não é para qualquer piloto, exige uma sensibilidade acima da média para você não perder o carro. E isso Schumacher fazia com maestria. A pole position dele na Hungria fala por si só e mostra já na primeira curva tudo o que explicamos. A grande diferença entre eu e meus teammates é a velocidade que nós entramos nas curvas. É um instinto natural. Palavras do Schumi
aí na época. Se caso um dia estiver guiando um esportivo ou até mesmo um kart aí num kartódromo e tentar dar essas brecadas tardias para tentar entrar com o pé embaixo na curva seguinte, quando você perceber, já vai estar de cara com o muro. Agora imagina fazer isso com a potência de um Fórmula 1 de 900 cavalos. E é assim que você começa a entender o que faz de um campeão não é só o carro. Schumacher era a joia rara do esporte. Já que Max Verstappen também gosta de um carro pontudo, assim como Schumi, por que não vemos o holandês entrando nas curvas dessa forma? O que diferencia ambos? Já ouviu dizer que não se faz mais carros resistentes como antigamente? Bom, na Fórmula 1 não é diferente. A resistência aqui tem um sentido um pouco mais complexo. Embora a segurança dos pilotos e a quantidade de quebras durante os GPs melhoraram muito nos últimos anos, o presente e o futuro da categoria exige do piloto ser mais conservador do que necessariamente atirado ali, meio maluco na pista. Diferente de antigamente, que a estrutura das pistas e a mecânica dos carros eram muito mais nocivos e fatais ali para os pilotos, mas eles pilotavam de uma forma muito mais agressiva no geral. Um pouco contraditório, eu sei. E porque mesmo com toda a segurança de hoje, isso acontece. Vamos lá. É inegável que é lindo ver o estilo de Schumi de guiar, brecando muito forte, no limite, rotacionando rápido e agindo rápido e forte no pedal de aceleração ao entrar na próxima curva. Realmente impressionável. Mas sinto dizer que ver alguém fazer isso durante uma corrida ou qualificação na Fórmula 1 nos dias atuais será cada vez mais difícil. Nem os que mais se assemelham ao estilo do alemão de guiar vão conseguir repetir essa agressividade visual. E o motivo é o seguinte: na época que Schumi conseguia guiar dessa forma, por exemplo no F2004, o carro que o Hepta teve o maior gap ali em cima dos rivais, o carro tinha muito menos downforce que os carros atuais. O F2004 tinha 200 kg a menos do que a nova geração de monopostos, enquanto naquela época o carro tinha 4,5 metros. Os atuais têm 1,1 metros a mais, sem contar a largura também. Todo esse peso e comprimento a mais aumenta consideravelmente a carga aerodinâmica, e isso resulta na necessidade de uma mudança significativa na forma de guiar, tornar o carro menos ágil. Esse fator, junto com o fator pneus, traz toda a justificativa pela diferença na linha de corrida de um piloto que gosta do carro pontudo em 2003 e um que também gostava mais lá em 2000. Os pneus ranhurados, que foram introduzidos em 98, tinham como objetivo principal reduzir a velocidade dos carros e também trazer mais aderência. Com isso, era muito mais fácil fazer uma curva agressivamente usando aqueles pneus do que os slicks atuais. Mesmo que segurava mais a velocidade do carro, a chance de perder o carro na curva por questões de aderência era praticamente nula. Com a ajuda da aderência vindo dos pneus ranhurados, mensagens de rádio aí das equipes, como vemos hoje atualmente, em quase todas as corridas reclamando do grip, praticamente não se existia naquela época, ou eram menores que o atual. Para provar o teste de pneus e do downforce da época, compare essa volta do Schumacher na Mercedes, carro mais pesado e dessa vez com pneus slicks. Veja o quanto muda a linha ideal de corrida aí pro alemão. Aqui temos o onboard dele em 2004 pelo time vermelho e depois em 2010 pela Mercedes. Duas gerações de carros diferentes, dois traçados diferentes. Mesmo com todas as semelhanças em pista entre Max e Schumi, que Todd, por exemplo, relata nas condições oferecidas atualmente pela categoria, com o carro extremo downforce e pneus que exigem muito mais cautela do que agressividade, Max faz dessa nova geração de carros o mais agressivo que ele consegue, visando sempre preservar os pneus ao máximo. Ao menos é isso que seu engenheiro pede sempre para ele no rádio quando o holandês está indo muito ao limite, quando às vezes não é a melhor hora para isso. Tipo quando se está vencendo por 20 segundos de vantagem e mesmo assim levando o carro e os pneus ao desgaste extremo. Max sempre traz um pouquinho de dor de cabeça ali para seus engenheiros e para Christian Horner por ser mais agressivo do que o necessário em vários momentos. Fazer o mesmo traçado que Schumi fazia no início dos anos 2000 seria um prejuízo absurdo e em poucas voltas os pneus iriam abrir o bico. Mas mesmo com linhas diferentes, dá para perceber que ambos carregam em si características máximas de agressividade, que inclusive custam caro quando ainda são jovens. E mais do que isso, os dois estão sempre no limite da aderência, sempre parecendo que vão perder o carro em qualquer momento aos olhos ali do telespectador. Os dois fazem isso com maestria e os dois fazem com o que tem em mãos. Schumi naquela época fazia muito, Verstappen um pouco menos, por conta de todos os detalhes que a gente mencionou, que mudaram ao decorrer dos anos, que explicamos aí também. Mas uma coisa é fato, o jeito de guiar de ambos, somados à determinação e o talento, quebraram e continuam a quebrar recordes na Fórmula 1. Na era de Schumacher, o alemão quebrou recordes de pole positions, vitórias, pódios e vários outros. E hoje, no início da grande fase do holandês, vemos a história se repetindo. Agora só o tempo poderá dizer se Max Verstappen, junto com a Red Bull, vão conseguir constantes feitos que o alemão na época de Ferrari fez. Você acha que é possível? Ou teremos algum
algum elemento surpresa para cortar as asinhas aí da Red Bull pro tal Supermax. Só o tempo irá dizer. Um dos prováveis a competir com o holandês nessa nova geração também tem um estilo bem abusado e raro de guiar. E garanto que ainda não deu um calor no campeão porque a equipe dele não tem ajudado muito, não deu a ferramenta perfeita. Começou a chegar no topo do pelotão com a constância só agora. Sabe quem é? Bom, até a Red Bull já tá querendo colocar esse garotinho aí dentro do macacão da equipe austríaca. Inclusive temos vídeo do estilo de pilotagem desse jovem rapaz que impressiona desde a época do kart. Chega de cerimônia, apresento a vocês o... Bom, já começou aí na sua tela.